Olá, eu sou Atila Marino, doutor e pós-doutor em virologia, e a gente está vendo esse curso sobre o que é o Zika vírus e como ele é transmitido. Para isso a gente precisa entender um pouco sobre o vetor do Zika vírus, que são os mosquitos Aedes. O principal vetor de Zika, dengue e outras viroses transmitidas pelos mosquitos é o Aedes aegypti. Esse é um mosquito que o nome explica muita coisa sobre ele. Aedes quer dizer odioso em grego, e aegypti vem da lira egípcia, que é o desenho que ele tem no tórax dele. Ele é um mosquito que veio da África, provavelmente da região subsaariana, que deve ter vindo para o Brasil junto com o tráfico de escravos trazido nas caravelas, inclusive veio com o vírus da febre amarela com ele. Mas ele também é capaz de transmitir muitas outras doenças, como é o caso do chikungunya e do Zika vírus que vieram para cá em anos recentes, mas também tem outros como o vírus da febre amarela, nos casos em que os primatas têm esse vírus próximo de cidades e regiões silvestres no interior do país. Mas existem vários outros arbovírus, vírus transmitidos por artrópodes, como o mosquito Aedes, que também poderiam ser transmitidos aqui com ele. O Aedes albopictus, ele é um outro mosquito do gênero Aedes, nesse caso albopictus porque ele tem pintas albas ou pintas brancas. Ele é um mosquito asiático que se espalhou pelo mundo muito mais recentemente. Ele foi detectado no Brasil pela primeira vez em 1986, então ele é um mosquito que ainda está colonizando o mundo e ele se espalhou muito recentemente. Ele é um mosquito mais silvestre do que o Aedes aegypti, ele ainda não está tão urbanizado, então ele consegue explorar áreas de floresta e com isso trazer outros vírus para as cidades. Então ele consegue também transmitir o vírus da dengue, também transmitir o Zika vírus, também transmitir o chikungunya, e em regiões onde outros vírus acontecem, como a febre do oeste do Nilo, que acontece na África, ele também pode transmitir essa doença. Embora ele seja um mosquito muito mais agressivo que o Aedes em picar, ele pica outros mamíferos e com isso a chance dele picar um humano infectado e outro humano para infectá-lo é muito mais baixa. Por isso ele é conhecido como o vetor secundário da maioria dessas doenças. Isso quer dizer que na grande maioria dos países, quem transmite dengue, chikungunya ou zika é principalmente o Aedes aegypti e alguns poucos casos são causados pelo Aedes albopictus, mas muito menos do que o Aedes aegypti. O que não quer dizer que na ausência do Aedes aegypti ele não possa transmitir esses vírus muito bem. Esses dois mosquitos eles estão sofrendo um processo que a gente chama de urbanização e domesticação pelo ser humano. Não são só os nossos animais domésticos que fazem isso. Esses mosquitos eles mudaram bastante de hábito e de ciclo de vida de acordo com o ser humano e por isso eles estão tendo tanto sucesso em colonizar os nossos espaços. Por exemplo, até algum tempo atrás eu iria falar que o Aedes aegypti só se reproduz em água limpa. Hoje em dia ele já se reproduz em água limpa e suja. Na verdade, qualquer recipiente, por menor que seja, que tiver um pouquinho de água lá dentro, já é o suficiente para o Aedes poder se reproduzir. No caso, por exemplo, do Aedes albopictus, isso quer dizer que ele também está transitando para regiões mais frias. Aqui no Brasil, o mosquito mais dominante é o Aedes aegypti, mas na Europa, nos Estados Unidos e em latitudes mais baixas ou mais altas, que são regiões mais temperadas, de clima mais frio, o Aedes albopictus também está se espalhando e consegue hoje em dia enfrentar até o inverno inteiro nesses locais. Por isso ele também é tão preocupante. Outra coisa que a gente também está observando no Aedes aegypti, principalmente, é que ele não só aumentou o hábito e a preferência por picar humanos, como também mudou os horários em que ele pica. Até pouco tempo atrás a gente ia falar que o Aedes aegypti pica só durante o dia. Hoje em dia a gente sabe que ele também já está picando à noite, o que contribui ainda mais para a transmissão dessas doenças. Qual que é o ciclo dos mosquitos Aedes? E aqui eu vou estar descrevendo tanto o Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus. Quem pica é só a fêmea, que vai atrás do sangue para poder colocar os ovos. Então, depois que a fêmea é fecundada, ela procura, o ser humano no caso, para poder picar e usar esse sangue para produzir os ovos. A fêmea ela vai procurar algum lugar com água, recipientes com água que vão de caixa d'água ou lagos e rios, até garrafa PET abandonada em lixo, e ela vai depositar os ovos dela nesses corpos com água. O ovo no começo ele é branquinho, mas ele vai ressecando com o tempo até ele ficar preto. Esse ovo preto, ele é capaz de durar de alguns dias até 8 meses no ambiente e esperar a próxima estação de chuvas para as larvas poderem eclodir. Quando os ovos são molhados novamente, o ovo eclode e de lá saem as larvas que vão viver alguns dias na água. Esse ciclo pode ser de 7 a 10 dias, depende do quão quente aquela água está. A larva ela vai viver boiando logo abaixo do nível da água, filtrando bactérias, e quando ela se alimenta o suficiente, ela começa a metamorfose e se transforma numa pupa, que vai passar 3 dias amadurecendo, da qual vai emergir o adulto. O mosquito adulto, tanto no caso do Aedes aegypti quanto no caso do Aedes albopictus, eles têm uma diferença entre machos e fêmeas. O macho ele tem essa antena mais larga, cheia de pelos, que ele usa para sentir cheiro e ouvir sons e buscar a fêmea, e buscar flores com néctar e líquido açucarado, que é o que o macho se alimenta.
A fêmea, depois de fecundada, é quem vai procurar picar um mamífero, no caso a gente, para poder usar o sangue para pôr os ovos. O que vai acontecer com essa fêmea e como é que é a transmissão dos arbovírus? Quando a fêmea busca alguém para picar e sugar o sangue, se essa pessoa já estiver infectada por um vírus, seja o Zika vírus, seja o chikungunya, seja o vírus da dengue, a fêmea, quando pica a pessoa, suga o sangue com as partículas virais. Esses vírus especificamente são capazes de se reproduzir dentro do pernilongo, dentro da fêmea, e vão infectar a glândula salivar dela. Então, quando ela picar uma pessoa saudável, o vírus pode pular da glândula salivar para o sangue e, com isso, causar novas infecções. Os alunos frequentemente perguntam, por exemplo, por que o HIV, que é um vírus que circula no sangue, não infecta as pessoas através de picadas de mosquitos. E a diferença está exatamente nisso, porque o HIV não é capaz de replicar dentro da fêmea. Só os arbovírus fazem isso, por isso eles são transmitidos. O maior problema que a gente enfrenta, e esse aumento nos casos de Zika, dengue e outros vírus, também se dá por causa do aquecimento global e das mudanças climáticas. Como o vírus circula em regiões quentes, essa temperatura mais alta tanto permite o vírus explorar novos locais, como permite a ele replicar mais rápido e ter mais ciclos de reprodução antes de um surto. Então, se a gente ainda não se preocupou com combater o mosquito, a gente vai ter que se preocupar muito agora, porque não só ele conseguiu se domesticar mais e explorar novos ambientes urbanos, como também está expandindo a região em que eles podem se reproduzir por conta dessa mudança de temperatura. Por isso, uma das aulas mais importantes que a gente reservou para vocês é a aula de combate ao mosquito.